Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para você a história do nascimento de Isaque, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu a Abraão. Está lá em Gênesis 21. Abraão foi o primeiro homem que Deus escolheu para formar um povo para ele cuidar. E este povo iria andar com Deus e obedecer os seus ensinamentos. Eles iriam ser exemplo para outros povos, com sua obediência e temor ao verdadeiro Deus vivo. Abraão recebe de Deus uma promessa de que seria pai de grande nação. Está lá em Gênesis 12, 1, 3. A promessa passou pelo teste do tempo, ou seja, se passaram 25 anos para a sua realização. Foi muito difícil para Abraão e sua mulher Sara ver os anos se passando, a velhice chegando e nada de Sara engravidar. O casal estava envelhecendo e queria ser pais. Então, na angústia, na pressa, acharam que a promessa poderia ser cumprida de uma outra forma, de outra maneira. Aí eles resolveram dar uma ajudinha a Deus. Resolveram que a escrava de Sara, de nome Agar, ia gerar um filho a Abraão, porque era Sara que era estéril. Não podia gerar um filho a Abraão. Então, Sara uniu Abraão e sua escrava e ela engravidou de Abraão e teve um filho com sua escrava de nome Agar. Esse filho se chamou Ismael, está lá em Gênesis 16, 11. Deus confrontou o casal e disse que, na verdade, o filho da promessa seria gerado no ventre de Sara, a mulher livre, e não de Agar, uma escrava. Depois de um tempo aguardando e crendo na promessa, Abraão viu Deus agir. No tempo devido de Deus, Sara engravidou. Ela estava com 90 anos e Abraão com 100 anos. Sara gerou Isaque, o menino nasceu. E Abraão, aos 100 anos, tornou-se pai, agora da mulher livre. E esse filho era da promessa que Deus tinha feito a Abraão. A história de Abraão é repleta de ensinamentos. O homem que foi chamado de amigo de Deus e conhecido pelos seus descendentes como pai da fé, havia se deixado levar pelo cansaço do tempo e antecipou e gerou seu filho com a escrava. Podemos ver que o homem não é perfeito, ele erra mesmo. Abraão, que era o pai da fé e de nações. Vale destacar que, apesar dos erros de Abraão e Sara, o Senhor não retirou a sua promessa. Deus reconheceu que o homem era fraco e passivo de erros. Em Gênesis 21, a Bíblia relata o nascimento milagroso de Isaque, o filho de Abraão e Sara. Sara, que era estéril, já estava na velhice, engravida e dá luz a Isaque, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, que já tinha 100 anos de idade. Esse episódio revela que muitas vezes as promessas de Deus demoram a se cumprir, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas e também tem um propósito na sua demora. O filho da promessa se chamou Isaque, que significa risada, porque Sara riu, pois estava extremamente feliz por gerar seu filho aos 90 anos. Deus cumpria a promessa feita a esse casal de nome Abraão e Sara. Sabe, amiguinho, porque Deus esperou 25 anos para realizar a promessa feita a Abraão? Ele mostrou que para ele não existe impossível. Olha isso, Sara era estéril, uma mulher que não podia ter filhos, e quando engravidou, ela estava com 90 anos. Já era idosa, isso seria impossível acontecer sem as mãos de Deus. Uma mulher pode ter filho mais ou menos até os 45 anos, e Sara já tinha 90 anos, mais que o dobro. Deus queria deixar registrado para nós que o nascimento de Isaque foi um milagre e que para ele não existe nada que não possa realizar. Ele pode fazer tudo acontecer. Isso foi um exemplo deixado para nós, que se Deus fala, ele cumpre o que falou.
Amiguinho, Deus tem o tempo certo para cumprir suas promessas. Se Ele fez alguma para você, aguarde, Ele irá cumprir. Deus tem sempre um propósito em tudo que faz, e no caso de Abraão, deixou registrado para nós que suas palavras são verdadeiras e fiéis. Podemos continuar crendo nele, confiar nele. Amém? Hoje aprendemos sobre Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E no nosso próximo encontro, vamos falar sobre os gêmeos, Esaú e Jacó. Amém? Vamos orar, amiguinho. Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa a vida do papai, a vida da mamãe, a vida dos meus familiares, me ensina a ser obediente e andar contigo. Obrigada, papai do céu, por tudo, em nome de Jesus, amém. Amiguinho, fica na paz do Senhor Jesus, até o nosso próximo encontro. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.